Boa tarde, alunos do 9º ano Colégio Atual. Continuando com áreas de figuras planas, certo? Qual é o próximo? A próxima figura, o círculo, certo? Deixei uma aula separada por círculo porque tem mais alguns detalhes. Primeiro detalhe, essa borda, a área do círculo, a área que a gente tem que calcular é essa área aqui, pintada de vermelho, certo? A área do círculo é essa área aqui, pintada de vermelho. Essa borda, ela é chamada de circunferência ou perímetro do círculo, certo? O que é que acontece? Tudo aqui, Lembrando, círculo, a área que a gente vai calcular é a área de dentro, e circunferência, o perímetro, é essa bordinha, tá certo? Quando a gente traça uma reta de um lado ao outro do círculo, seja qual for a posição, é chamado de diâmetro, certo? Desde que seja uma área central, é chamada de diâmetro. Uma reta de um lado ao outro do círculo é chamado de diâmetro. E uma reta do meio do círculo para a borda é chamado de raio, certo? Então, diante disso, nós tiramos algumas conclusões, certo? Vamos lá. O que é a metade do diâmetro, ou o diâmetro dividido por 2? O diâmetro dividido por 2 é o raio. Da mesma forma que 2 vezes o raio é o diâmetro, tá certo? Essa área, a área desse círculo, ela é conseguida, a fórmula de área é π vezes raio ao quadrado, certo? E como é que a gente consegue o π? Dividindo a circunferência pelo diâmetro. Se a gente pega essa medida aqui, mede a circunferência de um círculo, o valor encontrado a gente divide pelo diâmetro, a gente sempre vai encontrar π. Quem é π? Aproximadamente 3,14, certo? E aqui por essa fórmula a gente sabe que π vezes o diâmetro encontra a circunferência, certo? Então vamos lá. Quais são as fórmulas que a gente tem que ter na mente? A fórmula da área. A área é π, para encontrar a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. Para encontrar o diâmetro, multiplica o raio por 2. Para encontrar o diâmetro, multiplica o raio por 2. Se você tem o diâmetro e quer encontrar o raio, você divide o diâmetro por 2, certo? Então vamos para alguns exercícios. Vamos lá, devagarzinho. Qual a área de um círculo com 3 centímetros de raio? O círculo tem 3 centímetros de raio. Se ele tivesse de um lado ou outro, a medida seria diâmetro. Se eu quisesse encontrar o diâmetro, era só multiplicar aqui, 3 vezes 2 dá 6. Se ele tem 3 centímetros de raio, ele tem 6 de diâmetro. Mas o que ele quer saber é a área é π vezes raio ao quadrado, E π sempre é aproximadamente 3,14, a não ser que dê um valor mais aproximado ainda, certo? Mas o valor de π geralmente é dado nas provas. Mas na cabeça que sempre é 3,14. Se tiver mais alguma coisa, eles dão. Vamos lá. A área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Quem é π? 3,14. Se o raio é 3, quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado são 3 vezes 3, que dá 9. E agora é só fazer a conta.
3,14 vezes 9, ó. 9 vezes 4, 36, vão 3. 9 vezes 1, 9, com 3, 12, vai 1. 9 vezes 3, 27, com 1, 28, certo? Então, a área desse círculo com 3 centímetros de raio é de 28,26 centímetros quadrados. Olha mais um exemplo aqui, ó. A área de um círculo com 4 metros de diâmetro, ó. Se tem 4 metros de diâmetro, a fórmula é o quê? Em raio. A área é π vezes raio ao quadrado. Então, simplesmente eu divido 4 por 2. Se é a metade, 4 dividido por 2, o raio vai ser 2, certo? Então, vamos lá, ó. 3,14 vezes raio ao quadrado. Se o raio é 2, 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, 3,14 vezes 4, ó. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4, com 1 que foi 5. 4 vezes 3, 12, ó. 1, 2 a vírgula, 1, 2 a vírgula. Então, a área desse círculo aqui, 12,56. Vamos para mais um exemplo, ó. Qual a área de um círculo com 10 metros de raio? Ó, um círculo com 10 metros de raio. Qual é a fórmula da área que a gente viu na estante? A área é igual a π vezes raio ao quadrado, certo? Π vezes raio ao quadrado. Quem é π? 3,14. A área vai ser igual a 3,14 vezes raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é 10. 10 ao quadrado, certo? 3,14 vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 10, 10 ao quadrado. Então, a área é 3... A área são 3,14 vezes... Quanto é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado são 100, certo? Como é múltiplo de 10, eu só preciso repetir e puxar a vírgula para a direita, ó. 100 tem 2 zeros. Eu simplesmente puxo a vírgula para a direita. Então, a área desse círculo é de 314 metros quadrados. 10 metros, se está dando em metros quadrados, certo? Agora, olha aqui, ó. Olha a diferença que o povo se confunde muito, ó. Qual a área de um círculo com 10 metros de diâmetro? Ó, aqui eram 10 metros de raio. E aqui é 10 metros de diâmetro. Primeiro lugar, transformar diâmetro em raio. O raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Isso implica que o raio é igual a 10 dividido por 2. Então, o raio é igual a 5, certo? Eu já fiz aqui para entenderem a diferença. Nesse caso, o raio vai ser igual a 5, certo? Vamos lá para a fórmula da medida. A área de um círculo, ela é π vezes raio ao quadrado. O raio é quanto? A área de um círculo, π é 3,14 vezes o raio ao quadrado. Se o raio é 5, 5 ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ser 3,14 vezes... Quanto é 5 ao quadrado? 5 vezes 5 são 25.
E agora a gente faz a conta, certo? 3,14 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou por 2, ó. 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 1 são 2. E 2 vezes 3 são 6, certo? Aí agora, ó, eu somo. Lembrando que na casa da dezena, a gente bota embaixo da dezena, ó. 2 vezes 4, 8. Entenderam? Isso a gente já revisou. Vamos lá, o 0. 8 mais 7 são 15, vai 1. 5 com 2, 7, com 1, 8. E 6 mais 1, 7. Agora a gente vem aqui, ó. 1, 2, vírgula, 1, 2, vírgula. Qual é a resposta? A área do círculo de 5 centímetros de diâmetro é de 78,50 metros quadrados. Certo? Espero que tenham entendido. Boa tarde.